hoje, eu tô muito alinhada ao que eu preciso fazer para o planeta. O que é isso? Propósito. O que é propósito? Direção. Se você não tem direção para onde você vai, para onde você está indo? E é curioso já começar assim, né, dando na largada a questão do propósito, porque muito se fala por aí sobre propósito. Só que propósito não é uma coisa que você compra no mercado ou que você já nasce sabendo. Muitas vezes você vai ter que, penar até você falar, é isso. Por que eu tô te dizendo isso hoje, em setembro de 2022? Porque a minha história começou em 1997. Para hoje, 2022, façam as contas, eu tenho certeza do que eu preciso fazer para o mundo. Nossa, mas que petulância. Não, gente. Cada um de nós, por mais que a gente faça a mesma coisa. Então, por exemplo, nós três somos comunicadoras. Tá? Independentemente da formação de cada uma. Só que cada uma de nós tem uma característica. Então é ilusão quando a gente pensa assim, eu vou fazer isso, mas já tem várias pessoas fazendo, né? No caso dos empreendedores tem muito dessa dúvida de, mas será que eu vou largar a estabilidade e um salário regular? Já tem um monte de gente fazendo isso? Não. Provavelmente você tem características que nem você sabe e que você só vai conseguir fortalecê-las, valorizar quem de fato você é e o que melhor você tem para oferecer quando você se libertar de uma gaiola que geralmente está de portas abertas, mas a gente se coloca em gaiolas. Como assim? De novo, a gente se coloca em gaiolas. Eu vivi numa gaiola de ouro que vivia de porta aberta. Mas eu tinha muito medo de sair dessa gaiola, né? Até que eu fui saída dessa gaiola. Então eu tive que empreender na marra. Por que eu estou dizendo isso? A gente não precisa procurar um outro caminho quando alguma coisa dá errado. Não. O seu insight, o seu feeling, sabe? Aquilo que você é de verdade sempre vai estar lá. Plim! Isabel, tal coisa. Plim! Isabel, tal coisa. Mas o que a gente faz com esses insights? A gente silencia, né? Igual silencia com o avião, com o telefone, com o modo avião. Então, eu diria que hoje, respondendo a sua pergunta, sou uma mulher que está absolutamente alinhada ao meu propósito. Por muito tempo eu segui sem rumo. Por muito tempo é como se eu estivesse viajando sem GPS, sem mapa, tá, gente? Quem é daquela época do mapa, assim, impresso, tá? Servia até de travesseiro e muitas vezes... exatamente. Você pegou isso? Gente, eu era muito rápida. Mas você é muito jovem. Sou jovem, mas acho que eu gostava dessas coisas. Quantos anos você tem, Bel? Mapa, 28. E você? Eu sou 10 anos mais velha que a Bel. Ai, meu Deus. 10 anos. Não, mas eu adorava guia também, gente. Você entendeu? Adorava. E eu achava um máximo mesmo. Obviamente que eu prefiro o Waze hoje, claro. Sem comparação. Então. Ou o Google Maps. Porém, eu adorava o mapa, porque eu era rápida pra fazer. Vamos tá rua, já ia lá no mapa, era muito rápida. Paranaense, viu? Então, vocês entenderam onde eu quis chegar? Por muito tempo, eu fiquei trabalhando e sempre fazendo o que me pediam. Sempre dedicada e lá, tudo que me pediam. Agora você vai falar desse assunto, beleza? Então vou estudar esse assunto. Agora esse assunto. Só que depois que eu vivi uma experiência, falei, poxa vida, tem muita gente que precisa dessa informação. Então eu vou usar a minha habilidade como comunicadora, com as informações que eu sei que podem salvar vidas, e sigo. Então agora eu tenho o norte. Agora a bússola está na minha mão. Agora quem tem o controle do meu GPS sou eu. É isso que é propósito. É quando você está fazendo aquilo que você sente no seu coração, que está contribuindo não só para a sua evolução pessoal, mas para o coletivo. Aí pronto. Que incrível. Ai, gente, eu quero perguntar, quando que virou essa chavinha? Quando você notou que, tipo, agora realmente eu tô no meu propósito, realmente... Porque eu acho que a gente, quando é mais nova, a gente... Hoje... Adorei. Então, revelação agora aqui. Um pouquinho antes de a gente começar a gravar, ela virou e falou, encontrei meu propósito. Olha só, como a gente tem que tomar cuidado, porque senão algumas palavras elas se banalizam, né? Propósito é uma palavra que as pessoas usam de forma desenfreada. Então, se você já ouviu a palavra propósito e tem dúvida do significado dela, propósito significa norte, direção. Mas mesmo quando você tem uma direção, tem momentos em que você vai ter que usar desvios, atalhos ou desvios, como eu falei, mais longos. Mas o seu propósito está lá. Você sabe que
aquele é o seu destino, é aquela jornada que você tem que percorrer. Nem sempre isso, vou repetir, vai acontecer assim que você se formar na faculdade ou quando você escolher o seu primeiro emprego. E aí eu já chego agora num outro assunto que tem um autor que eu gosto muito, Luciano Santos, que tem um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso emprego e esquecemos da nossa carreira. E vida a gente só tem uma, empregos podem ser vários. E muitos de nós ficamos presos num emprego. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma leitora, inclusive, me acompanha pelas redes sociais, ela dizendo: Isa, é meu aniversário, eu tô aflita porque eu tô doente, mas eu tenho medo de pedir demissão e não sei o que você acha que eu faço? E aí me veio justamente isso que eu acabei de repetir pra vocês. Vida é uma só. Se você já sabe que esse lugar tá te fazendo mal, você tá esperando o quê? Ou quem fazer por você? Então, quando você me pergunta quando virou essa chave, depois de uma experiência em que eu estava esperando que alguém fizesse algo por mim. Em que eu estava terceirizando a responsabilidade da minha carreira. Nossa, que forte isso, hein, gente? Faz sentido? Vocês estão comigo? Muito, faz sentido? Muito. Então, eu comecei aqui em São Paulo, trabalhando como bailarina no SBT. E aí fui rádio, TV, hard news. Uau, trabalhando, entregando, muito comprometida, né? Como o mundo pede, faça mais com menos, faça mais com menos, faça mais com menos, né? E na profissão do jornalismo, a gente tem muito deadline, então sob muita pressão, você fica sempre tentando dar nó em pingo d'água, tá, gente? Essa é a melhor maneira de explicar como é a vida de um jornalista diário, de pautas diárias. Então a gente lida contra o relógio o tempo todo. E aí, num determinado momento, eu fiz além da conta. Sabe quando você ultrapassa todos os seus limites? E aí eu tive um diagnóstico que na época eu discordei, porque quando o médico falou assim, você tá com a síndrome de burnout, eu falei, que isso, doutor? Eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. Sério? Então, mesmo você amando o que você faz, se você não colocar limites e se cuidar também, ninguém vai fazer isso por você. As cobranças vão continuar, o mundo vai continuar girando, gente. Mas você precisa saber reconhecer os seus limites. Ouvir o seu corpo, ouvir aqueles sinais. Será que você está silenciando algum insight poderoso que pode te levar para outro caminho? Só tô falando isso, gente, depois de 4 anos, tá? Desse diagnóstico, em que eu depois fiquei afastada 2 meses e 15 dias. E quando eu voltei, eu fui demitida no mesmo dia. Uau. Sem justa causa. É a mesma coisa que você conviver com um namorado, namorada, e vocês estão prestes a casar. E aí quando você chega assim toda... estamos vendo o vestido, né, lugar da festa. Aí o namorado fala assim, então, mas nós não vamos mais casar. Como assim? Mas e todo esse tempo de namoro que nós estivemos? Estou usando aqui uma analogia só para mostrar que nem sempre a vida, as expectativas serão atendidas. Tem aí uma grande reflexão, né, Isa? Eu me intrometendo aqui, dando um adendo. Você estava em um momento, não nem frágil, vou dizer, né? Porque que você teve que reconhecer que estava doente, teve que parar, né, por motivos óbvios. E aí quando você volta, você é descartada, né, no meu ponto de vista, tipo... Isso acontece muito. Aí você fala, putz, eu tô aqui me dedicando o tempo inteiro, né, e aí, em qual momento eu me coloco aqui? Isso acontece muito, e aí hoje eu trabalho justamente com o quê? Com prevenção, com educação e saúde. Eu continuo jornalista, eu continuo trabalhando com notícias, mas com foco. Educação e saúde, que é algo que pouco se faz, né? Então, quando você tem um Drauzio Varela falando, você fala, esse cara tá falando alguma coisa de saúde, e eu estou me tornando esta pessoa, que sempre vou transmitir uma mensagem que vai levar você pro seu autocuidado, que é aquilo que só você pode fazer por você.